Vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade remota 2. Então, nós vamos lembrar que o calor latente ele vai ser variável de acordo com o estado. Então, nós vimos na aula anterior que a constante de proporcionalidade de calor latente ela vai ser variável. No caso da fusão, equivale a 80, solidificação, menos 80, condensação, menos 540 calorias por grama. Quando falamos de vaporização, nós chegamos aí à alternativa C. O calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama, ou seja, são necessárias 540 calorias para evaporar 1 grama de água a 100 graus Celsius. Então, nós já sabemos que o calor latente está relacionado à mudança de estado físico. Na questão 2, qual é a quantidade de calor que deve ser recebida por 1000 gramas de gelo a 0 graus para que derreta totalmente? Então, o processo que ocorreu foi um processo de fusão. Então, nós vamos trabalhar com a constante de proporcionalidade de 80 calorias por grama. Na nossa fórmula de quantidade de calor, nós temos a massa multiplicado por constante de proporcionalidade. No caso, 1000 gramas multiplicado por 80, que equivale a 80.000 calorias. Alternativa B. Vamos agora lembrar um pouco de dilatação térmica linear. Nós aprendemos a dilatação térmica linear, a superficial e a volumétrica. E o que vai caracterizar cada tipo de dilatação são as dimensões dos corpos que são alterados. Por exemplo, quando falamos de dilatação linear, nós vamos levar em consideração a dilatação sofrida por um corpo em apenas uma de suas dimensões. Quando falamos de dilatação superficial, essa dilatação ocorre em 2 dimensões. E quando falamos de dilatação volumétrica, a dilatação ocorre em 3 dimensões, como o próprio nome remete, trabalhando com a questão do volume dos sólidos. Vamos observar que a fórmula que será aplicada para a dilatação linear, ela vai trabalhar com variação de comprimento, ou seja, um exemplo, uma barra de ferro que foi aquecida, ela sofreu esse aquecimento e variou o seu comprimento. Tinha um comprimento inicial e passou a ter um comprimento final com esse aquecimento. Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, representado por alfa, e ΔT, variação de temperatura. Então, a variação de comprimento ela vai ser igual ao comprimento inicial multiplicado por coeficiente de dilatação linear multiplicado por variação de temperatura. Vamos observar um exemplo. Se vocês observarem o gráfico, ele mostra que a barra de ferro, ou seja, esse metal representado por o gráfico, ele sofreu uma ação de temperatura. Então, se ele sofreu esse aquecimento, ele chegou a 50 graus Celsius, ele alterou o seu comprimento, que saiu de 100, era o comprimento inicial, e chegou a um comprimento final de 100,2. Então, observem que foram dadas essas informações. E no exemplo, ele quer que você determine o coeficiente de dilatação linear desse metal. Organizando os dados, a variação de comprimento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial, 100,2 menos 100, que equivale a 0,2. Comprimento inicial de 100 centímetros, coeficiente de dilatação linear ele quer descobrir, e a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Substituímos na fórmula 0,2, que foi nossa variação de comprimento, é igual a 100 vezes alfa, coeficiente, vezes variação de temperatura, 50 graus Celsius. Observem que, em notação científica, 0,2 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado ao expoente menos 1. Quando multiplicamos 100 por 50, chegamos a 5.000 multiplicado por coeficiente. E o que foi que eu organizei? Eu transformei 5.000 também em notação científica. Então, seguimos 3 casas decimais, temos 5 vezes 10 elevado ao expoente 3. Se vocês observarem, 5 vezes 10 elevado ao expoente 3 está multiplicando o nosso coeficiente. Logo, ele passará dividindo.
2 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 5 vezes 10 elevado a 3. 2 dividido por 5, 0,4. Quando trabalhamos com divisões de bases iguais, nós repetimos a base, 10, e vamos subtrair os expoentes. Regra de potenciação. Menos 1, menos 3, que equivale a menos 4. Se nós estivéssemos trabalhando com multiplicação de bases iguais, nós repetiríamos a base e somaríamos os expoentes. 0,4 vezes 10 elevado a menos 4. Transformando esse número em um número inteiro, seguimos uma casa decimal, 4 vezes 10 elevado a expoente menos 5. Eu vou deixar uma atividade para vocês exercitarem. E próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade. Bons estudos!